Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar prosseguimento na palavra de Deus, né? Nossa mensagem de hoje é a parábola dos dois filhos, que se encontra no livro de Mateus, dos capítulos 28 até ao 32, que diz o seguinte: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus dizia isso, irmãos, naquela finalização da mensagem de ontem, né? O batismo de João, né? Que Jesus fechou a mensagem dizendo: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não credes? Por que não o credes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Né? Aí veio logo na sequência, né, a parábola dos 2 filhos, que Jesus contou a parábola dos 2 filhos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém, irmãos? Porque João veio, irmãos, abrindo os caminhos do Senhor, né? O João veio pregando o batismo do arrependimento, né? João ficava ali postado no Rio Jordão, no Rio Enom, onde aquela multidão toda de pecadores iam ali ser batizados no batismo de João, porque João pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, né? E aí as pessoas, através do convencimento, né, que é dado ao homem, dado ao servo do Senhor, através do Divino Espírito Santo, né, então as pessoas entendem, recebem a mensagem, entendem, ora junto com o pregador, com o pastor, arrependendo dos seus pecados, e é batizadas e é salva, né? E aí aconteceu isso com João o tempo todo, e a discussão era sobre o batismo de João, né? E Jesus fechou a mensagem dizendo, porque esse povo todo, eles ouviram a pregação de João, ouviram, mas não se arrependeram, não foram capazes de receber a mensagem. Ouviram a mensagem,
entenderam, mas não receberam, né? Porque não quiseram, porque não quiseram. E aqui Jesus faz a explanação, demonstrando, né, a parábola, né, a parábola dos dois filhos, né? É como um fazendeiro que tem uma propriedade muito grande, né? Uma fazenda grande, cheia de empregados, de funcionários, né? E ele tem ali os administradores, tem os tomadores de contas, mas eles dependem de preparar os filhos para ser sucessor dele, né? Ele precisa preparar os filhos para ser o sucessor dele naquela propriedade. E para isso os filhos precisam ir trabalhar na vinha do Senhor, né? Precisa ir trabalhar na vinha do Pai para poder conhecer, saber como é que é, entender, né? E herdar aquilo. Se o filho não tiver a mente aberta, não tiver bom entendimento, não tiver boa vontade e não for trabalhar na vinha do Pai, ele não vai conhecer como é a vinha do Pai, ele não herdará aquela vinha, porque ele não fez conta daquilo. Assim é também o homem e a mulher que não ouve a palavra de Deus, que não dá ouvido, que não ouve, entende, mas não recebe, não aceita, por isso não cumpre, e aí com isso a alma se perca e vai queimar no fogo do inferno no dia da vinda gloriosa do Senhor, né? Então Jesus deu exemplo aqui, né, sobre esses dois filhos dos quais o pai mandou que eles fossem trabalhar na vinha dele, né? Vocês vejam que ele tinha dois filhos, o pai não mandou um só, não. O pai mandou que os dois fossem trabalhar na vinha, né? Para quê? Para poder conhecer, para poder entender, para poder receber, né? Para depois herdar, para ser dono de tudo aquilo, ser dono da vinha, né? Assim somos nós, para nós herdarmos a salvação do reino de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi, né? Então, o que aconteceu com esse filho que falou que não ia, né? Ele respondeu de bate-pronto, falando: Não vou, não quero, né? Só que depois ele analisou o que o pai tinha pedido para ele, e ele analisou, né, os prós e os contras, né, o que ele tinha a ganhar e o que ele tinha a perder, né? É o que o homem muitas vezes não faz na vida, né? Ele não pondera sobre determinado assunto, sobre algumas coisas, né? E ele acaba tomando uma decisão precipitada e falando não, né? E o prejuízo dele é muito grande, né? E nesse caso do homem na palavra de Deus, né? No reino de Deus, o prejuízo é total, né? Porque nós temos dois caminhos a seguir para o futuro, né? Nós temos duas portas a entrar, as duas portas são estreitas, né? Aliás, uma porta é estreita e a outra porta é larga, né? Um caminho é apertado e outro caminho é espaçoso, diz a palavra de Deus, né? E os homens, de um modo geral, escolhem, né, o caminho espaçoso, que é tranquilo, folgado, sossegado. Ele pode fumar, ele pode beber, ele pode jogar, ele pode prostituir, ele pode adulterar, ele pode dançar baile, ele pode fazer tudo que ele quer. Este é o caminho largo, né? Este é o caminho largo, né? É o caminho largo, é o caminho espaçoso da porta larga, né? Ele faz tudo que dá na cabeça, tudo que ele tem vontade, tudo que ele vê e a carne pede que ele obedece, ele vai e faz e julga ter naquilo tudo ali um grande prazer, né? Que foi coisa maravilhosa. Ei, mas como foi bom hoje, mas como essa noite foi importante, mas como esse dia valeu, mas como essa festa tá boa, né? Então este é o caminho espaçoso da porta larga, né? Então que muitos o acharão, diz a palavra de Deus, né? É o caminho espaçoso da porta larga, onde todos faz tudo aquilo que tem vontade, né? Ele faz todas as concupiscências da carne, né? Ele faz tudo que os olhos vê, a carne pede, né? E o coração deseja, e ele vai e faz tudo aquilo. Então este é o caminho espaçoso da porta larga, né? E qual é o final deste homem e dessa mulher, né? Ele será lançado no fogo do inferno, junto com Satanás e os seus seguidores, né? Agora, aquele que
que anda no caminho apertado, né? Anda no caminho apertado, que ele consegue controlar, né, o ímpeto dos seus desejos, né? Ele fala, não vou fumar porque a palavra de Deus afirma que os viciados não herdarão o reino dos céus. Não vou beber porque a palavra de Deus afirma que os viciados não herdarão o reino dos céus. E todas as outras coisas mais, né? Os jogos, o cigarro é vício, irmãos. As bebidas alcoólicas é vício, irmãos, né? Os jogos, todo tipo de jogo, irmão, é vícios. Tudo isso é vícios, né? E a palavra de Deus afirma lá em Apocalipse que os viciados não herdarão o reino dos céus, né? Então daí é por isso que o caminho é apertado, né? O caminho é apertado e a porta é estreita, né? Para poder entrar por aquela porta naquele dia que é a porta da salvação, né? A porta que nos conduz para a vida eterna, né? Os céus têm uma porta, irmãos, a porta da entrada. O povo fala que a chave está com São Pedro. A chave não está com São Pedro, não, irmãos. São Pedro não tem a porta da chave dos céus, não. Quem tem a porta da chave dos céus é Jesus. Viu, irmãos? São Pedro recebeu a chave do reino dos céus aqui na terra, para poder abrir igrejas para Cristo, para implantar a abertura das igrejas aqui na terra, como a gente abre de cidade em cidade, de bairro em bairro, né? Pedro recebeu a chave do reino dos céus aqui na terra, para abrir igrejas, para poder direcionar os pastores como é que deve fazer. Pedro recebeu esta chave. A porta da chave dos céus está nas mãos de Jesus, viu, irmãos? Tá? Amém, irmãos? Jesus recebeu todo o poder, o Pai deu a ele todo o poder nos céus e na terra. Então, somente Jesus pode abrir essa porta para poder entrar, né? Jesus então vai estar lá na porta para me esperar. Não, Jesus ele tem um guardião lá que ele fala, quando você chega, a porta abre. Deus me deu uma revelação alguns anos atrás, irmãos. Eu estava assim numa distância de mais ou menos uns 300 metros de uma porta de vidro. Tinha uma luz acesa. Eu só via que era um cômodo com uma luz acesa dentro daquele cômodo e uma porta quadrada, né? Uma porta quadriculada ali com a luz acesa pelo lado de dentro. E eu sentado na escuridão, a uma distância de 300 metros aproximadamente, né? E eu via quando chegava as pessoas, se aproximavam daquela porta, uma pessoa de cada vez. Aproximava daquela porta e quando a pessoa chegava na porta, uma voz falava dentro daquela porta: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aquela porta abria, irmãos, sem ninguém colocar a mão, nem por fora nem por dentro. Eu não via ninguém abrindo a porta. Eu de olhos fitados, ouvindo e olhando aquilo, né? E aí aquela porta abria, a pessoa entrava, né? Entrava e a porta fechava imediatamente, igual essas portas que tem nesses lugares, essas portas automáticas que abre e fecha sozinha, né? Porta de balanço. E aí eu via aproximava outra pessoa, distância de uns 10 metros, aproximava outra pessoa. E chegava e a voz repetia: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aquela pessoa entrava e a porta fechava, sem ninguém abrir a porta, né? E daí, sucessivamente, aconteceu isso por meia dúzia de vezes, né? Eu olhando aquilo, vendo aquilo o tempo todo, né? E depois que passou ali uma meia dúzia de pessoas, a voz repetindo da mesma forma. A pessoa chegava, aproximava, a voz falava dentro da casa: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aquela porta abria, a pessoa transpassava a porta fechava. E aconteceu isso meia dúzia de vezes, né? E aí acabou aquela revelação, acabou o sonho, né? Sonho, revelação por sonho que o Senhor me deu. Foi um sonho que o Senhor me deu, um sonho revelado, né? Então, de modo que, irmão, nós precisamos estarmos atentos ao chamado do Senhor, né? Quando o Senhor disse aqui, né? A parábola dos dois filhos, né? Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje, né? Então, irmãos, esse aqui é Jesus falando conosco. É Ele falando com o povo aqui na terra, com cada pessoa, né? Com cada pecador, né? Quanto mais pecador for a pessoa, Jesus se preocupa com essas pessoas todas. Ele pergunta: você sabe o valor de uma alma? Foi por essas pessoas que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por causa do pecado dessas pessoas, né? Ele veio para as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Ele não veio para outro tipo de pessoa. Ele não veio por causa dos ricos, por causa das pessoas que estão bem de situação. Ele veio por causa dos pobres, né? As pessoas que não têm com que pagar um médico, fazer uma compra de acordo com a vontade. Ele veio para as pessoas pobres, carentes, necessitadas deste país, né? E, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, né? Não quero, mas depois arrependendo-se foi. Este é aquele que ouviu a palavra de Deus, né? Seja na praça, seja na cadeia, no presídio, né? Seja no hospital, na cama do hospital, né? Seja na igreja, ele ouviu a palavra e falou, eu não vou ser crente, eu não quero ser crente, porque se eu for ser crente, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso jogar, eu não posso adulterar, eu não posso prostituir, eu não quero ser crente não, eu vou continuar do jeito que eu estou, que a minha vida do jeito que tá bom demais. Só que depois a palavra de Deus afirma, né, que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra, né? E a pessoa fica com aquilo na cabeça, aquela palavra que ela ouviu, que aquela pessoa ouviu da boca do pregador, né? Seja ele ou ela, seja na igreja, seja preso na delegacia, seja na cama do hospital doente, seja no seu trabalho, seja na igreja, onde quer que ele tenha escutado aquela palavra, ele refletiu naquilo que ele ouviu, né? Ele refletiu e viu que tinha fundamento. Aí ele fala, você quer saber de uma coisa? Eu vou passar a ser crente sim. Principalmente quando vem as lutas, as dores, os sofrimentos de toda e qualquer natureza, seja no seu próprio corpo físico mortal, ou seja no seu lar, na sua casa, com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou com outro parente qualquer, ou com um amigo. Aí após ele vê o sofrimento acontecendo de perto, vendo com seus próprios olhos, né, sentindo no seu próprio coração, ele fala, eu vou para a igreja. Ele vai para a igreja e aceita Jesus, é batizado, entra em comunhão e herda o reino dos céus. Então este é aquele filho que ouviu a palavra e o pai falando, filho, vai para minha vinha hoje. Eu não vou, não quero, né? Só que depois ele ver essas coisas todas acontecer, contemplar isso tudo, ele arrependeu e foi. Assim é a pessoa que ouve a palavra, não quer ir, mas depois arrepende e corre para a igreja, porque vê que não tem outro caminho, só tem um caminho que é Jesus, né? Assim né? E aquele que falou que ia, é aquele que vai para a igreja, ou escuta a palavra em qualquer um desses lugares já mencionados, né? Na cadeia, no hospital, no trabalho, ou na igreja, e fala, eu vou ser crente, a partir de hoje eu vou aceitar Jesus e vou ficar firme e vou ser crente. Só que ele sai a porta para fora, né? Ele começa a ver de novo as coisas do mundo. Ele começa a ver os pratos de manjar gostoso que o mundo tem, que o mundo oferece, que o diabo coloca na frente dele. E ele não volta mais na igreja. Muitas vezes ele vai na igreja, chega até a aceitar Jesus ali na igreja com a pregação do pastor. Ele fica tão empolgado com as pregações, ele fica ali de tal modo maravilhado, que ele, a hora que o pastor no encerramento do culto, ele faz o apelo, convidando quem quer aceitar Jesus, ele vem na frente e aceita Jesus. Só que aí ele aceita Jesus e sai a porta para fora e não volta mais, né? Esse é aquele filho que falou que ia, mas depois não foi, refletindo não foi. Então esse está destinado a entrar, ele só quer andar no caminho espaçoso e entrará com toda certeza na porta larga, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, porque é a porta do inferno, né? Agora, aquele que falou que não ia, mas depois arrependeu e foi, ele passa a andar, vai para a igreja, aceita Jesus, batizado, ora com o pastor, a oração do arrependimento, né? Que foi a oração que João Batista ensinou, né? Arrependidos que é chegado a voz do reino do céu, ora com o pastor, ele arrepende, ora, aceita Jesus, é batizado, precisa ser batizado, irmãos. Não adianta você ir para a igreja e aceitar Jesus e falar que é crente porque você está lá o tempo todo. Você vai 1 mês, 2 meses,
3 meses, 4 meses, 5 meses, e vai e completa um ano. E você está lá, glória a Deus, aleluia Jesus, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e não se batiza, você não cumpriu a justiça de Deus. O seu pastor tem que pregar, e tem que culto de doutrina, e pregar isto para a igreja, dizendo, né? Que é preciso cumprir a justiça de Deus, né? O que é cumprir a justiça de Deus, pastor Israel? É você ir para a igreja de crente, aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus, depois de 3 a 4 meses, você tem que estar pronto para ser batizado, abandonou todas as vaidades, abandonou o pecado, abandonou tudo aquilo que não prestava, que contrapõe a palavra de Deus, você já está conhecendo o certo e o errado a essa altura, o pastor está pregando, você já está entendendo, né? E você é batizado nas águas correntes, né? Você é batizado nas águas correntes, né? E entra em comunhão e passa a fazer parte do corpo e sangue de Cristo. Então, isto é cumprir a justiça de Deus. É preciso ir para a igreja de crente, aceitar Jesus, descer as águas batismais e entrar em comunhão, né? Isto é cumprir toda a lei e a justiça, disse Jesus, quando ele foi ser batizado por João. Jesus, quando foi ser batizado, né, tinha 30 anos de idade quando ele foi ser batizado. Quem batizou ele foi João Batista, né? E ele chegou no rio para ser batizado, entrou na fila, porque tinha uma fila de muita gente sendo batizada, porque era a multidão que ia batizar com João. Quando chegou a vez de Jesus, aí João falou para ele, né, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim, né? O João se opunha para batizar, ele não queria batizar Jesus, porque ele sabia quem era Jesus, né? Aí Jesus disse para ele, deixa por agora, que nos convém cumprir toda a lei e a justiça. Então é necessário ser batizado, irmãos, é preciso. Você não fica aí na igreja aí crônico, não, né? Você fica aí um crente crônico, né? Porque você faz tudo de acordo com a palavra de Deus dentro da igreja, não sei lá fora, porque ninguém está vendo sua vida, ninguém te acompanha, é só você e Deus, né? Mas dentro da igreja a gente sabe que você está lá como crente, né? Mas você não se batiza. Você não entra em comunhão, você não cumpre a justiça de Deus, você não cumpre as leis e a justiça de Deus que Jesus determinou que tem que ser cumprido, né? Vai lá em São João 3 e olha o que está determinado em São João 3. Vai lá em Atos 10, vê lá a vida de Cornélio, o que Deus determinou para Cornélio que ele tinha que fazer, né? Eu já falei, era um homem bom, um homem que dava muita esmola, um homem que fazia tudo de bom, mas faltava algo, né? E Jesus apareceu para ele numa visão e falou, manda na casa de um tal Simão Curtidor, lá tem um homem chamado Simão Pedro, e ele te dirá, manda buscá-lo, e ele te dirá o que fazer, porque Cornélio era centurião, ele era um chefe de polícia que comandava mais de 100 soldados, então Jesus apareceu para ele e mandou que ele fosse lá e fizesse isso, e assim foi feito. Então aí ele acabou recebendo. Então aquele que aceita Jesus, que anda no caminho apertado, ele consegue entrar na porta estreita, ele está preparado para entrar. Quando ele chega ali, acontece o que eu vi na visão, na visão revelada em sonho que Deus me deu, né? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Este é o filho que falou que não ia, depois arrependeu e foi. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?